Eu vou ouvir o Ministério Público antes e também a assistência, e se o caso for a defesa, se assim entender, não sei se vão embora, se vão ficar, caso fiquem, daí também tem a palavra em sequência. Foi feito requerimento aqui de prisão preventiva, né, também de aplicação de multa por ato atentatório, né, à Justiça, acho que foi esse o requerimento que foi feito aqui pelo promotor de Justiça. E há outros pontos a serem verificados aqui, que diz respeito à continuidade ou não da sessão plenária, eventual redesignação, quais as providências a serem tomadas, né, inclusive comunicações a quem devido. Né. Então, para que não se diga que não se permitiu aqui as partes manifestar a respeito disso, eu passo a palavra ao Ministério Público, depois assistência, e se o caso for a defesa. Sim, Excelência, em complemento ao requerimento já realizado, né, de multa ao acusado e também prisão preventiva, o Ministério Público requer que seja imediatamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Paraná para que na próxima sessão de julgamento fique de prontidão, né, como assim diz a lei, para que caso ocorra novamente o abandono de plenário, a Defensoria Pública atue em favor do acusado Onildo de Córdova II. Pela assistência. Excelência, o único requerimento que a assistência e a acusação faz primeiramente, ratifica os termos do Ministério Público, mas a assistência da acusação, representando a família da vítima, requer, Excelência, que a próxima data plenária seja marcada o mais rápido possível. Já se passaram 7 anos que esse crime foi cometido. Nós já tivemos um primeiro julgamento no ano de 2021, e temos uma família enlutada há 7 anos. Já se foi o pai de uma menina, já se foi a mãe, a família está se esvaindo. Daqui a pouco, Deus o livre isso acontecer, sequer teremos o último familiar do Fabrício Machado da Silva para prestar depoimento. Então a assistência e a acusação recebe com muita tristeza e aperto, digo isso agora como pessoa, não como advogado, um aperto no coração, porque estou acompanhando o sofrimento dessa família desde a investigação. Ok, encerrado pela assistência, doutor Zagonel. Sim. Tá? Pela defesa, doutor Adriano, se o senhor pretender fazer uso da palavra, aí só no microfone, por gentileza. Tá ótimo. Bem, eu falo aqui, não em atenção somente ao acusado, também à família da vítima, aos jurados e, de maneira geral, a toda a sociedade. O tribunal do júri, isso não é força de expressão, né, para que se instale aqui uma sessão de julgamento, isso sem contar o que é feito, né, até chegar a essa etapa, com investigação, com a fase sumariante, com recurso, enfim, tudo que a lei prevê nesse sentido. Ele mobiliza, e não é exagero, não é força de expressão, mais de centena aqui de pessoas. Basta ver que só de jurados aí temos dezenas. Né? E se contar juiz, o gabinete, secretaria, o Ministério Público, o escritório de advocacia da assistência, os próprios advogados, acusados, enfim. Nós temos aí, enfim, diversas pessoas que realmente são mobilizadas. O custo disso é muito alto. Né? É claro também que o fato de ter um custo não quer dizer que se possa atropelar aqui qualquer tipo de direito, qualquer tipo de lei, mas é algo também que tem que ser levado em consideração. Não bastasse, eu já fiz menção aqui a enfim, uma estatística, enfim, né, uma realidade que foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que demora muito e no mais, às vezes, não se consegue chegar a bom termo, né, uma sessão de julgamento. No caso aqui, tudo isso foi feito, né? Isso implicou o trabalho de muitas pessoas, muitos servidores, pessoas que não têm a ver com o processo, como testemunhas, né? Não teriam a ver no sentido de trabalhar aqui, né? Mas que foram convocadas ou de alguma outra forma intervieram. E não se admite, eu posso falar aqui com todas as palavras, que qualquer profissional, isso não vale para o tribunal do júri, vale para toda e qualquer situação, né? Se você é um profissional e você presta um serviço, enfim, é claro que não há condição de você abandoná-lo no meio. Se isso acontece, há que se acontecer por uma justa causa, algo que seria equiparado aqui, quero crer, né? Até um caso fortuito, uma força maior, algo que seja transponível, não pura e simplesmente porque a parte X ou Y entendeu que a decisão do juiz não está adequada aos seus interesses, né? E não
não se há espaço aqui até para discutir, né? Isso está no imaginário popular e é assim que funciona, né? As decisões judiciais elas não são questionadas, elas são cumpridas ou, quando muito, são recorridas, e aí pode ser que sejam alteradas. A permitir que atos dessa natureza sejam tolerados, a verdade é que, infelizmente, nenhum julgamento sai, né? Basta, então, que se indefira o pedido, aí o promotor de justiça não gostou, o advogado de assistência, ou a defesa, ou, vamos além, né? Talvez os servidores, o próprio juiz, aí levanta da cadeira e vai embora. Algo que realmente não tem, a meu ver, aqui espaço nem no mais esforçado, nem no mais amplo exercício, esforço de interpretação, né? Essas questões aqui que foram debatidas, e digo isso com maior tranquilidade, são todas questões, conforme dito, do nosso dia a dia, né? Os senhores jurados que participaram aqui da sessão de julgamento das outras verificaram que inúmeros pedidos foram feitos, foram deferidos, indeferidos, o Ministério Público, enfim, se resignou ou não, e da mesma forma fez a defesa, e no final daí, concluído o julgamento, é colocado às partes, então, o meio adequado para se questionar, se o caso for. E aí, conforme já repetido várias vezes, o Tribunal de Justiça, STJ, STF, dentro da competência constitucional que lhe é deferida, pode ou não reformar, anular a decisão que é proferida por um juiz de direito. Não só aqui no Tribunal do Júri, como em todo e qualquer processo. É assim que, vamos dizer assim, é assim que as coisas se processam, né? Nós temos também, e aí não precisa dizer, né, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como também o Código de Ética, tem diversas previsões ali que expressamente proíbem que isso aconteça, né? Apontam que isso constitui infração disciplinar, enfim, uma violação sobre o aspecto da ética, e aí sim, né, cabe à própria Ordem dos Advogados do Brasil assim proceder, avaliar, e haverá aqui a comunicação para que lá seja feita, então, a avaliação. O Código de Processo também dispõe que, se não houver defesa, não há condição de fazer um julgamento, né? Poderia aqui o juiz, com base em outro dispositivo, nomear um defensor para que fizesse o júri, mas o fato é que trazê-lo aqui agora para que faça a defesa, me parece, pelo menos no caso presente aqui, inviável, né? Seria um advogado que não teria conhecimento aqui, um defensor público que não estudou o processo, enfim, que não se dedicou, e ele não teria condição de fazer. E aí, infelizmente, o fato é que, não tendo defesa, embora tudo esteja aqui presente, né, de acordo com a lei dispõe, não há condição, infelizmente, de prosseguir. Então, o caso aqui é designar uma outra sessão de julgamento e aí remeter os autos à Defensoria Pública, ou então, desde logo, que deixa consignado que o próprio acusado, se assim entender, pode constituir outro advogado, mas não é uma opção dele, e se por um acaso aqui não comparecerem no meio do caminho os advogados abandonarem, prossegue com a Defensoria Pública, ou se o caso for, então, com o defensor nomeado previamente pelo juízo. Já disse aqui a respeito da comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. O promotor de justiça fez alguns requerimentos, mas antes aqui também eu faço análise do que dispõe o Código de Processo Penal em relação ao que é ato atentatório à dignidade da justiça. Nós não temos uma previsão específica, mas temos com base no Código de Processo Civil, que é um outro Código de Processo, e que pode suprir uma lacuna aqui e ser aplicado de maneira analógica, né? Por analogia, conforme dispõe aí o artigo 3º do Código de Processo Penal. E aí eu identifico que o Código de Processo Civil tem aqui alguns positivos, artigo 77, além de outros previstos desse código, são deveres às partes, aos procuradores, todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, né? E aí tem ali um rol, né? Expor os fatos justo com a verdade, não formar pretensão, produzir e tudo mais, né? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, natureza provisória ou final, não criar embaraço à sua efetivação. E eu não tenho dúvida de que a conduta de pura e simplesmente dar as costas aqui ao juiz, ao promotor de justiça, assistência, aos servidores, escolta, serviço especializado, em especial ao jurado, à sociedade, enfim, se enquadra perfeitamente no que dispõe aqui esse dispositivo. E aí, na sequência, diz que a violação, deixa eu só verificar aqui, a violação dos artigos 4 e 5, né, que é justamente cumprir com exatidão, aqui a violação pura e simples, haverá aqui uma advertência a respeito, isso já foi feito aqui mais uma vez, em relação ao que pode ou não pode, à vista do que foi decidido, e aí também tem a previsão de que o juiz cabe aplicar multa. Lá é o Código de Processo Civil, né, então ele toma como parâmetro o valor da causa. Aqui nós não temos o valor da causa, mas pode ser um valor que pode e deve ser estipulado
pelo juiz. E aí, à vista, enfim, de tudo que foi feito, né, da movimentação que se teve, do prejuízo que isso traz, não sobre o aspecto patrimonial, financeiro, né, que isso não precisa nem dizer, mas o aspecto da própria credibilidade do sistema de justiça. Quando eu digo isso, não é do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, mas de todo um sistema, né? Nós, infelizmente, muitas vezes somos alvos de questionamentos, e isso é perfeitamente possível, não tem problema, mas o fato é que, ao menos da minha parte, é sempre uma luta para que, conforme dito aqui no início, os julgamentos se realizem. E é por isso que não se pode tolerar, em hipótese alguma, que qualquer profissional dê as costas e vá embora, como aqui foi anunciado pelos defensores. Então, à vista de tudo isso, e dos fundamentos que eu vou alinhar aqui também por escrito, né, de maneira mais detalhada, vai constar, vai ter acesso ao Ministério Público, assistência, defesa, estipula-se que o valor de R$100 mil a ser pago pelo acusado Onildo, um valor inclusive que me parece estar abaixo do que os próprios defensores indicam como um gasto, né? Eu não tenho acesso aqui agora, né, não tenho como localizar, mas me parece que os próprios defensores em algumas petições disseram que o custo seria aproximado de 160 mil. Né? Então, acho que 100 mil está até abaixo do que eles próprios indicaram. Né? Não sei se é esse o número, mas enfim, é só aqui uma colocação dita de passagem. Em relação ao requerimento que foi feito pelo Ministério Público, aqui, acho que endossado pela assistência quanto à prisão preventiva, veja, a prisão preventiva, ela tem previsão no nosso Código de Processo, e em pouquíssimas palavras também, para não se alongar muito, né? Tem previsão no artigo 312, 313 do Código de Processo e também no artigo 315, parágrafo 1º. São os dispositivos que serão aqui analisados de início. Então, o artigo 313, inciso 1º, diz que quando a acusação, quando o crime sobejar a marca de 4 anos, é o caso, homicídio qualificado, vai de 12 a 30. Né? Aí também o mesmo artigo, o artigo 312, diz que precisa de prova de materialidade, indício de autoria, e aí está ali especificado também a pronúncia, já não se discute mais com relação a isso. E, por fim, o Ministério Público pediu que se decrete a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Né? Que aquela hipótese, na verdade, a hipótese mais corriqueira é aquela quando se tenta fugir da jurisdição. Né? Aí se fala em fuga. Né? É só um exemplo. E parece exatamente o que é feito aqui. Esse processo, esse fato aconteceu há mais de 7 anos, ou 7 anos, né? Isso, 2017, março de 2017, aí teve um inquérito policial, se iniciou então o processo no 2024, aqui no dia 30 de janeiro. Eu disse mais uma vez que não se lança sombra acerca do que as partes aqui fazem no exercício do seu trabalho, né, em especial a defesa. Da mesma forma que o Ministério Público pode e deve acusar, os advogados da assistência, em nome da família da vítima, podem e devem acusar, e da mesma forma que a defesa também tem que defender o seu cliente, isso tem que ser feito dentro dos limites da lei. Né? Quando se joga fora das 4 linhas, vamos dizer assim, fazendo uma analogia bem tosca, o fato é que isso não é exercício de um direito, é quando menos um abuso de direito e por consequência é um ilícito. E se é um ilícito, cabe ao juiz que toca o processo adotar a medida que for necessária para que isso seja, enfim, coibido, para que não volte a acontecer, né? Ou assegure que o processo efetivamente tem um fim. Eu mencionei aqui que a defesa fez inúmeros pedidos de adiamento e tal, um relato puro e simples. Eu verifiquei também, de maneira que até chamou a atenção, que em algumas situações, algumas petições, houve aqui literalmente ou ocultação de documentos ou a manipulação de fatos que constavam no processo de afirmações. Né, cito aqui exemplificativamente, depois eu faço por escrito e deixo à disposição das partes, que nos habeas corpus que foram impetrados perante o Supremo Tribunal de Justiça, STF, tem afirmações que não correspondem à realidade, tem documentos que a defesa tinha acesso, que eram fundamentais para que, enfim, lá no STJ e no STF fossem analisados e não foram juntados. Né, lá a liminar foi negada, né, no final das contas a conclusão foi que não haveria suspensão, mas isso não exime da análise que se fez aqui em relação à exposição dos fatos e dos documentos conforme estavam presentes no processo e conforme a realidade indicava. E aí veja, fazer uma análise a respeito de um fato que aconteceu, fazer uma interpretação a respeito de um dispositivo de lei, perfeito, isso faz parte do direito. Né? Agora, quando se sai disso e literalmente se ocultam aqui documentos ou se fazem alegações que sabidamente não estão de acordo com o que aconteceu, de acordo com o que a lei dispõe, aí realmente o que se vê aqui é uma resistência ao andamento do processo
para que a ação de julgamento não saia. Houve aqui ao longo também todo o processo de investigação, alguns outros elementos aqui que indicaram, né? Eu já coloquei isso numa outra decisão, isso quando foi no processo desmembrado, o Tribunal de Justiça na época entendeu que isso não haveria contemporaneidade, né? A prisão preventiva tem que ser decretada com base em fatos novos, contemporâneos, e por essa razão então concedeu lá a liminar, depois a ordem, para que a minha decisão fosse reformada, né? Da mesma maneira que acontece em toda e qualquer situação, e isso faz parte, entre aspas, do jogo, né? Se é que se pode chamar de um jogo. E aí eu também invoco aqui aquelas mesmas razões que foram colocadas, vou expor aqui, somando a essas, né? O que foi aqui exposto durante aqui nas últimas semanas, nos últimos dias, desde que o júri foi designado, e agora com mais razão a partir do comportamento da defesa, né, que demonstra que efetivamente o acusado aqui, por meio dos seus defensores, e os defensores falam em nome do acusado, né, só em favor dele, aliás, se não houvesse acusado não haveria aqui defesa, então é que há uma resistência injustificada a que o processo tome rumo e que chegue então a uma decisão, uma sentença. E também, de novo, né, embora não se precisasse falar isso, a questão aqui não é discutir se houve uma sentença para condenar, para absolver, se há culpa ou não. Aliás, quem resolve isso aqui é o Conselho de Sentença, conforme já várias vezes colocado. O fato é que o julgamento tem que ter. A sentença, de novo, ela pode ser ruim, pode ser boa, mas ela tem que existir, né? Até para que se avalize depois os recursos, enfim, e para que, de maneira genérica, então, a justiça, vamos dizer assim, seja feita, né? Não é o termo mais técnico. Então eu fiz a exposição aqui do que dispunha o Código de Processo Penal, expus meus fundamentos. Isso aqui é bem resumido, né? Depois vai ter aqui detalhadamente, com indicação dos movimentos e outros elementos que eu julgo que são necessários, são adequados. E atenção ao requerimento que foi feito aqui pelo Ministério Público e também pela assistência. Então é caso de decretar aqui a prisão preventiva do acusado Nildo Chaves de Córdova, eu peço a gentileza que a Secretaria, o Álvares peça mandado de prisão e que a Força Policial aqui lhe dê imediato cumprimento. E aí, oportunamente, eu não tenho condição, isso em atenção ao requerimento que foi feito pelo Dr. Zagonel, eu não tenho condição de indicar uma nova data, Dr. Zagonel, porque eu tenho que verificar minha agenda, eu tenho outras obrigações, enfim, eu realmente não tenho condição de pronto agora incluir isso em pauta, mas quero crer também que isso vai ser feito com a brevidade, né, vamos chamar de urgência aqui, que é necessário que o caso impõe. Dessa maneira aqui eu agradeço a presença de todos, o Ministério Público, a assistência, a defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço especializado. Agradeço em especial os jurados e digo que lamento, né, eu não vou fazer aqui considerações além das que eu já fiz, mas os senhores foram retirados de casa e não por obra minha, aqui foi suspenso, enfim, o julgamento não teve, e também deixo aqui registrado aquilo que eu falei no início, eu sempre converso com os jurados, né? Às vezes, se as coisas não acontecem, em absoluto não é por falta de esforço da primeira vara, né, dos seus servidores. Então, novamente, independente do motivo que levou aqui a não realização, eu peço, então, oferto minhas excusas, né, e também lamento. Então, com isso, sem mais considerações, eu dou por encerrado. Eu agradeço, obrigado.